Fala pessoas, hoje eu vou te indicar alguns filmes de terror que realmente valem a pena, nada de terrorzinho genérico, aqui é coisa boa que vai te deixar colado na tela do começo ao fim. E olha, se você curte esse tipo de conteúdo, já aproveita para deixar o like agora no começo do vídeo, porque isso me ajuda demais, e também se inscreva aqui no canal, porque assim você não vai perder nenhum vídeo novo e ainda me dá uma força para continuar trazendo mais dicas para vocês do mundo sombrio do cinema, beleza? Então agora apaga a luz, aumenta o som e bora falar de filminho de terror, beleza? E para começar, sabe aquele filme que você começa achando que vai ser só mais um terror clichê, mas que acaba te surpreendendo? Então o Ouija, A Origem do Mal, de 2016, é exatamente assim. Ele é dirigido pelo Mike Flanagan, que aliás, se você gosta de séries como A Maldição da Residência Hill ou Missa da Meia-Noite, vai reconhecer o estilo dele logo de cara, porque esse cara sabe trabalhar muito bem o suspense, o terror psicológico e principalmente personagens com profundidade, e aqui ele entrega tudo isso com um toque retrô muito legal, porque o filme se passa lá nos anos 60 e a história gira em torno de uma mãe viúva e suas duas filhas. Elas vivem de aplicar sessões de espíritas meio fakes para ganhar uma graninha extra, aquelas encenações para confortar gente que já perdeu alguém. Mas só que aqui, como toda boa história de terror, uma coisa que era só uma brincadeira começa a ficar séria demais. Elas acabam trazendo pra casa um tabuleiro Ouija, aquele mesmo que todo mundo já viu em algum filme ou até em loja de brinquedo, o que, convenhamos, é meio bizarro. Só que o que parecia ser só mais um item novo para deixar as sessões mais realistas começa a se tornar algo muito maior e muito mais perigoso. O filme vai construindo a tensão aos poucos, sem apelar para susto gratuito a cada 5 segundos. É claro que tem jumpscare, mas o forte aqui mesmo é o clima. A casa tem uma presença pesada, o silêncio às vezes distrai qualquer barulho, e a garotinha mais nova, pessoal, essa atriz aqui manda muito bem. Ela consegue ser inocente e assustadora ao mesmo tempo, o que deixa tudo ainda mais desconfortável de assistir, no melhor sentido possível. E o mais legal é que, mesmo sendo uma prequel de um filme que veio antes e não foi lá essas coisas, eu tô falando do Ouija lá de 2014, esse aqui se sustenta sozinho. Você não precisa ter visto o outro para entender nada desse daqui. Inclusive, a maioria das pessoas acham esse filme aqui muito melhor, e eu concordo. Então, se você gosta de um filme de terror com uma história que vai muito além do susto fácil e com personagens que você se importa e um clima sombrio, esse filme aqui é ideal. Mas já fica o aviso, talvez você olhe diferente pro tabuleiro Ouija depois desse filme, e talvez você pense duas vezes antes de brincar com essas coisas. E esse filme está disponível lá na Prime Video, então veja lá, Ouija, A Origem do Mal. E agora tem um filme que mistura terror com toque de humor e que ainda joga algumas cenas meio adolescentes no meio. Amaldiçoados, de 2004, é bem essa pegada. Ele é um daqueles filmes que marcaram a década de 2000, não porque ele é uma obra-prima do terror, mas porque ele tem aquele jeitão clássico de sessão da tarde sombria, com criaturas e perseguições, e aquele suspense leve que dá susto, mas não te deixa traumatizado. E o mais curioso é que ele foi dirigido pelo Wes Craven, o mesmo cara por trás de Pânico e Hora do Pesadelo, ou seja, um mestre do terror. E a história acompanha dois irmãos, um rapaz mais novo e a irmã mais velha, que tem a vida virada do avesso depois de um acidente bizarro numa estrada, e a partir daqui eles começam a perceber que estão diferentes, mais ágeis, mais fortes e com os sentidos aguçados. E é claro, do jeito que o título já entrega, tem algo sobrenatural aqui. Sim, estamos falando de lobisomens, só que o filme não é só sobre transformação, ele também entra em dilemas pessoais, relacionamentos, insegurança e até bullying. Tudo isso enquanto os personagens tentam entender o que está acontecendo com eles e como se livrar dessa maldição. É aquele tipo de trama que mistura terror com toque de trama adolescente e um pouquinho de comédia, mas sem escorregar demais para cada um desses lados. O elenco aqui também chama muita atenção. Tem a Christina Ricci, que a galera conhece desde os tempos de Família Addams, e o Jesse Eisenberg, bem novinho aqui, no início da carreira, antes de ficar famoso com a rede social e Zumbilândia. E é legal ver como eles seguram a onda, mesmo com um roteiro que às vezes dá umas viajadas, mas que ainda assim prendem a gente. E visualmente o filme tem aquela estética dos anos 2000, trilha sonora de pop rock, figurino bem característico da época e efeitos especiais que, vamos ser sinceros, envelheceu um pouco mal aqui,
mas ainda funcionam, especialmente se você entra no clima. O lobisomem aqui, por exemplo, tem momentos legais, principalmente quando o filme aposta mais na sugestão do que no monstro escancarado. Então, no fim das contas, Amaldiçoados não é aquele terror pesado que vai te deixar noites e noites sem dormir, mas é um filme divertido, com uma energia diferente e que funciona super bem. Então, se você quer ver algo de lobisomem que foge um pouco do estilo sombrio e sério demais, ele tem um pé no terror e o outro na comédia, com uma trilha sonora que te transporta direto para os anos 2000. Então, se você curte uma vibe meio pânico, com lobisomens e personagens carismáticos, e cenas de perseguição e aquele toque nostálgico, Amaldiçoados vale a pena. Não é perfeito, mas ele é carismático. E às vezes isso é tudo que a gente precisa em um filme de terror leve. Mas infelizmente esse filme não está disponível em nenhum streaming, mas você encontra ele pela internet facilmente. Então assiste aí, Amaldiçoados. E continuando a nossa lista de filmes de terror, se você curte um terror de verdade, daqueles que incomodam e que te deixa com aquele peso no peito e aquela sensação estranha depois de assistir, então se prepara para O Mal que Nos Habita, de 2023. E olha, o cinema de terror latino-americano vem mostrando que sabe muito bem como criar histórias pesadas sem precisar exagerar nos efeitos ou nos clichês de Hollywood. Aqui o terror é cru, é sujo e é real demais, e isso deixa tudo ainda mais tenso. A trama começa com dois irmãos que vivem numa área rural bem afastada e acaba descobrindo que tem algo muito errado acontecendo numa casa bem ali perto. E quando eu digo errado, é errado num nível de que isso aqui tá podre, literalmente. Eles encontram o homem em condições bizarras, com o corpo tomado por uma coisa que eles chamam de possuídos, e já dá pra sentir que o negócio vai descambar pra algo muito sinistro. Só que o que diferencia esse filme é como ele trata o mal. Aqui não tem padre com água benta, nem reza resolvendo as coisas. O mal é algo que se espalha, que contamina e que transforma, o que ninguém pode saber como lidar, e isso torna tudo ainda mais desesperador, porque você sente que os personagens estão completamente perdidos nessa situação, sem nenhum tipo de proteção, e a atmosfera é densa do começo ao fim. Não tem aqui alívio cômico, não tem respiro, a trilha sonora é mínima, os cenários são secos e silenciosos, e isso ajuda a criar um clima de agonia constante. E vale dizer que O Mal que Nos Habita é um terror adulto, não é feito para te dar sustinho e acabar com um final feliz. Ele mostra o mal como algo que invade, que destrói e que continua ali mesmo depois que tudo parece acabado, e tem cenas bem pesadas, não só visualmente, mas emocionalmente. Tem momentos que te pega de surpresa e que te deixa em choque mesmo. Então, no fim das contas, O Mal que Nos Habita é pra quem gosta de terror de verdade. Não é um filme confortável e nem tenta ser, longe disso, mas ele é muito bem feito, com uma direção firme e atuações intensas, com um clima que te persegue mesmo depois que os créditos acabam. Então, se você quer sair da zona de conforto e ver algo diferente, com aquele tipo de horror que gruda na pele, esse filme aqui é obrigatório. E é esse o filme para você ver hoje mesmo e depois voltar aqui nos comentários para me contar o que você achou, beleza? Ele tá disponível lá na Netflix, então veja aí O Mal que Nos Habita. E para finalizar nosso vídeo, tem um filme de terror que mexe com a gente de um jeito diferente. Não é só susto, nem criaturas assustadoras. É aquele tipo de história que te prende, te confunde e no final te deixa com a cabeça a mil. A Casa do Medo, Incidente Ghostland. É exatamente assim. Esse filme é dirigido pelo Pascal Larrier, o mesmo cara que fez Mártires. Que se você já viu, você sabe que o cara não tem medo de mostrar o lado mais cru e pesado, psicologicamente falando, do horror. E aqui ele segue nessa pegada. É um filme intenso, perturbador e que brinca com a sua percepção o tempo todo. A história começa com uma mãe e suas duas filhas que acabam de herdar uma casa isolada no interior. E como já dá para imaginar, não demora muito para a coisa ficar feia, porque logo na primeira noite acontece um ataque brutal, daqueles que vocês assistem com o estômago meio virado. Mas a forma como a história se desenvolve depois disso é o que faz esse filme ser tão diferente, porque ele não segue um caminho óbvio. O filme começa a mexer com a realidade, ilusão, e tem horas que você sinceramente não sabe o que é verdade ou o que é coisa da cabeça da personagem, e isso é muito bem feito. Você vai se pegar perdido junto com ela, e essa confusão é totalmente proposital. As atuações aqui são outro ponto forte. As atrizes, tanto as adultas quanto as mais jovens, entregam muito, principalmente a personagem principal. Ela passa aquele sofrimento silencioso, aquele medo contido de um jeito que realmente convence, e isso é essencial para um filme como esse, onde o terror não vem só de monstros ou fantasmas.
mas o psicológico mesmo. A ambientação também é ótima, a casa é um personagem à parte, cheio de bonecas, objetos antigos, cantos escuros, tudo aqui com aquele ar de pesadelo, e a direção sabe exatamente quando mostrar e como mostrar para deixar a gente no limite. Então, no fim das contas, A Casa do Medo é um terror psicológico que vai fundo, não é para todo mundo, especialmente se você procurar algo mais leve e com o final certinho, mas se você curte filmes que te deixam pensando depois e que mexe com o emocional e com a cabeça, esse aqui é uma pedida e tanto, e ele tá disponível lá na Prime Video, então veja aí hoje mesmo A Casa do Medo, Incidente em Ghostland. E é isso, pessoas, esse foi o nosso vídeo de hoje, espero que você tenha gostado. Eu vou deixar um card aqui, ó, com mais filmes de terror pra você, beleza? Muito obrigado, se você viu o vídeo até aqui, eu agradeço muito. E logo menos aí eu tô de volta, trazendo mais um videozão pra você. Até mais, e fui!